O momento da refeição é estressante na sua casa? Seu filho se recusa a experimentar novos sabores? Se essas situações são comuns na sua casa, fique conosco até o final, que vamos ajudar você a lidar melhor com elas. Eu sou Amanda Moraes E eu sou a Djane Moura. e esse é o Inteligentemente Podcast. E nós falaremos hoje sobre os transtornos alimentares na infância. Eu mesma, na faculdade, não tinha ainda ouvido falar sobre transtornos alimentares na infância, Uhum. né? Isso é possível? O que que você, que estuda dentro da área da infância, que tem experiência dentro dessa área, pode dizer, em relação a isso? Existem transtornos alimentares Sim, infantis? existem. Eles têm algumas similaridades com os transtornos alimentares na fase adulta. Eu já atendi muitos casos, inclusive a gente pensa que são raros. Às vezes as motivações são diferentes, eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas eles acontecem sim, e são comuns até. Por exemplo, eu já tive uma criança que tinha um transtorno evitativo restritivo. E ela não comia nada assim, de variedade, ela comia macarrão, carne moída. Na hora do lanche, pão seco. Era o que ela comia. Aí nós começamos um trabalho, pedi autorização para a mãe, nós íamos nos lugares, escolhi o que ela comeria, né, o que ela achava bonito, trazíamos para o consultório e a gente provava. Eu comecei a compartilhar as coisas que eu tinha dificuldade com o meu paladar e a gente se desafiava. Então eu vou provar, você prova. E começamos aí a construir esse caminho juntos com a família. E hoje ela é uma pessoa adulta, mas eu ainda tenho contato com a família, já é uma jovem, e ela conseguiu expandir esse cardápio dela, educar o paladar dela, então ela come de tudo praticamente. E também já aconteceu de chegar adultos, que não foi feito a intervenção na infância, e que já na fase adulta é muito difícil fazer, por exemplo, esse trabalho, porque a pessoa já tem uma barreira muito maior, porque são anos com um paladar muito restrito. Eu acho importantíssimo trazer esse tema, porque justamente para não chegar na fase adulta Uhum. e os problemas ainda serem Sim. maiores, mas principalmente, Jane, porque hoje em dia a gente vive num mundo tão complicado, né? Tão difícil, e as Sim. pessoas antes não tinham essa maneira de se alimentar de forma eh, emocional, e também Uhum. tantos alimentos industrializados, né? As pessoas hoje em dia estão muito inflamadas mesmo por conta da má alimentação que está Sim. acontecendo. E é importante porque você está trazendo para a gente que o ato de comer, ele não é involuntário também. Sim. Então, precisa ser pensado. E na infância, quem pensa na alimentação são os pais, Exatamente. né? Então, eu fico imaginando que devem ter alguns sinais que são comuns, ou alguns transtornos alimentares comuns na infância que você percebe mais. Sim, o restritivo e evitativo com certeza é o mais comum. Com o advento da tecnologia, do acesso à internet, de séries de TV, da atualidade, né, que vem muita informação que criança não precisava ter ou poderia ter de outra forma, nós percebemos que, por exemplo, a anorexia, hoje já nós observamos em criança de 7, 8 anos, eu já atendi, bulimia também, compulsão alimentar. Então, até alguns transtornos que a gente via mais na adolescência e na fase adulta, atualmente a gente vê mais na infância também. Aliás, a gente vê também na infância. Existem sintomas, sinais que nós podemos observar. Quando a gente pensa em transtorno alimentar, a própria palavra diz, né, traz um sofrimento, não é algo natural, tranquilo. E principalmente a criança, ou ela se alimenta de uma forma que não é o suficiente para o desenvolvimento dela físico, psicossocial, ou ela se alimenta em excesso. Tem um sofrimento que cerca ali o momento de se alimentar e a relação dela alimento e corpo. Uhum. É complexo isso. A Muito. gente falando assim parece até algo que é surreal, sabe? Eu fico imaginando, porque você está falando tudo assim sobre os transtornos alimentares, os mais comuns. Você percebe que existem sinais, os pais podem perceber os sinais desses tipos de transtornos, transtorno de evitação, de Sim, restrição? sim. Se recusa a comer, pula refeições,
evita comer, né? São sinais do transtorno evitativo e restritivo. Ele especialmente aparece na primeira infância, é mais comum. Na fase de introdução alimentar, até ali o início dos 5 anos, a gente vê bastante. Além de ter situações, né, questões psicológicas que atravessam essa questão do transtorno alimentar infantil, também tem a questão da ansiedade dos pais, principalmente quando a gente pensa em primeira infância. Então, assim, nós temos uma cobrança muito grande em relação à amamentação, nós temos uma cobrança muito grande em relação à introdução alimentar. Então, essa cobrança é o quê? É social e as mães, principalmente, carregam, né, que tem que ser perfeito. Você conversa com uma mãe que gostaria muito de ter amamentado o filho, né, no peito e não conseguiu, é um sofrimento muito grande, porque ela criou uma expectativa e tinha que ser daquele jeito, ou ela imaginou uma introdução alimentar onde a criança ia aceitar tudo de forma fácil, né, e aí ela ia ter aquela diversidade de comidas e a sogra e a mãe ficariam muito orgulhosas da sua competência, e chega lá aquela criança, ela tem um paladar que resiste um pouquinho mais, que precisa ser um pouquinho mais insistente para educar o paladar dela. Muitas vezes o que acontece nesse caminho, além da angústia que é gerada na hora da refeição, né, com os pais, a mãe chora, o pai fica preocupado, os avós também, a solução que é encontrada assim, vamos dar o que ele aceitou. Né? Vamos dar o que ele aceitou. Então ele aceitou bem carne desfiada com arroz amassadinho. Se colocar algum legume, ele não come. E aí, ali você está reforçando, né? A criança está conhecendo os sabores. Se você oferece todos os dias, a memória dela em relação ao alimento vai ser aquela. Vai né? ser restritivo. Vai ser restritivo. Quando a gente pensa a respeito da bulimia, da anorexia, a gente vê que além dos apelos, né, de, sei lá, principalmente para as adolescentes, cantoras, influencers, todas elas são aparentemente perfeitas, né? Sempre compartilham as suas rotinas perfeitas. Então, alimentação saudável, exercícios, e parece que tudo aquilo é muito fácil. Só que a gente sabe que na vida real aquilo não é fácil, né? Que rotina dá trabalho, que a gente precisa aprender, que a gente precisa ter constância mesmo quando a gente não quer. Mas uma criança, uma pré-adolescente, uma adolescente, ela não tem maturidade ainda para entender isso. Então parece que a vida do outro é mais fácil. E ela começa a comparar. Além disso, a gente também tem as próprias questões dos adultos. Então, aquela mãe que se preocupa demais com a balança, que sempre está sofrendo com o peso e chora e não se sente bonita, a criança também está nesse ambiente. E isso também pode reforçar, porque um dos sinais que a gente percebe numa criança com anorexia e bulimia é a preocupação excessiva com o peso, com calorias. Que criança se preocupa com calorias? Né? Com a aparência. A criança ela não tem naturalmente essas preocupações. Tentar fazer compensações, por exemplo, eu já tive crianças que falavam assim para mim, Diane, eu comi muita caloria e depois disso eu fui pular corda. Ela já tenta ali fazer algum tipo de compensação, ou então, toda vez que ela vai num lugar e ela come muito, ela vomita. Será que ela vomita porque realmente comeu muito e ela passou mal? Ou porque, de alguma forma, ela está desenvolvendo um mecanismo de compensação? Se você percebe que todas as vezes a sua criança tem uma tendência a comer muito inconsciente e depois vomitar, também é um sintoma que precisa de atenção. Ingestão exagerada de comida, pense comida o tempo todo, perde o controle na quantidade que come. Nós estávamos conversando sobre isso em outro momento e você falou, o que você acha que poderia facilitar? Por exemplo, os pais que dão a quantidade, comprou uma bolacha, não dá o pacote. Quantas bolachas seria adequado para a criança? 3, 4? Então, os pais tiram 3, 4 e deixam no potinho para a criança comer. Minha filha fala, mãe, a senhora vai colocar no pote? Porque aí eu não sei a quantidade ainda, né? Eu falo, a criança não sabe, tá gostoso, ela vai comendo. Então, até para essa percepção do quanto é adequado, a criança precisa da ajuda dos adultos. Pensamentos e falas constantes sobre comida, né? Então, a criança está numa festa, quando que é o bolo? Quando que é o bolo? Quando que é o brigadeiro? Quando que é o brigadeiro? Eu posso comer mais bolo? E todas as crianças, geralmente, numa festa, não se preocupam nem em comer. Mas aquela criança, ela tá... A lembrancinha vai ser bala? Pensando o tempo todo em comer. Isso também chama atenção. Diane, então todos esses sinais que você colocou são transtornos? Não são transtornos. Podem não ser, mas são sinais de alerta. Alguma coisa na relação da criança com a comida não está legal.
e precisa de atenção. Sim, e você acha que os adultos, os pais, acabam influenciando com alguns tipos de comportamentos, Uhum, comportamentos esses que podem contribuir para que a criança desenvolva um transtorno alimentar, como, por exemplo, uma supervalorização da perfeição, uhum, uhum. até esteticamente mesmo, você acredita que isso pode contribuir? Sim, eu acredito e percebo que contribui. Por exemplo, problemas alimentares, na família. Vamos supor que a mãe tem compulsão alimentar. A criança está no mesmo ambiente. Então é bem comum, aparece no consultório, deve aparecer para você também, a mãe tem um transtorno alimentar e a filha também. Uhum. Há um tempo atrás, eu atendi uma moça num estágio de anorexia muito avançado. E a mãe também teve na juventude, fazia um tratamento e aprendeu a lidar com as questões alimentares, mas assim, aquela coisa que não foi fechada, né? Precisava Uhum. de um acompanhamento constante e ela não fez, começou a se dedicar à maternidade, enfim. Amigos perceberam que o estado de anorexia daquela adolescente estava muito avançado e começaram a se unir. Vamos levar na psicóloga, no médico, tal. Quando ela chegou, meu consultório é em frente a um hospital. Eu falei assim: olha, ela não está em condições de voltar para casa, ela precisa ir para o hospital e verificar como que estão os sinais vitais dela, como que estão os órgãos dela, porque assim, ela estava muito abaixo do peso, muito fraca. Você percebia assim, no tom da voz que faltava força, na parte motora faltava força. Aquela adolescente estava bem prejudicada e a mãe, por ter o transtorno, não percebia. Percebia que ela estava com um transtorno, mas não percebia a gravidade. E aí eu falei assim: olha, para a gente continuar com o acompanhamento, você precisa ir para o hospital. E aí a mãe falou: tudo bem. E deu, sei lá, meia hora, 40 minutos, ela me mandou uma mensagem: olha, ela ficou internada, obrigada, porque o médico disse que se você não tivesse dado essa orientação, ela teria morrido, Olha que né? interessante. Muito, muito importante a gente perceber isso, que assim, às vezes vira até um ponto cego na família, Sim. assim como a compulsão. Eu já atendo alguns casos, já atendi, onde a adolescente tem compulsão alimentar, a mãe tem compulsão alimentar, e aí é muito mais delicado fazer o tratamento, porque essa mãe, ou esse pai, ou essa família precisa também de tratamento e precisa perceber que a ajuda não vai ser direcionada só para a criança, mas para toda a família. Então, sim, a rotina de correria que propicia a escolha de alimentos preparados rápidos. Então, muitas mulheres, muitos pais não conseguem, né? Ah, eu vou fazer feira, eu vou fazer a comida cozidinha. Ah, a criança não quis, eu vou oferecer de novo. A gente está falando do mundo ideal, mas tem o mundo real. Então, eu sempre falo para os pais, a gente procura aí o meio termo. Uhum. Não vamos fazer assim: ah, já que não é possível ideal, então vai qualquer coisa. O que é possível? Qual é o meu melhor possível? E hoje esse é o meu melhor possível. Será que daqui a um mês, 6 meses, pode ainda melhorar mais um pouco? Hum. Isso é importante. Outra coisa que propicia é o bullying. Você falou da parte social. Às vezes chega na escola: ai, porque você é gorda? Ai, não sou amiga de criança gorda. Já atendi casos assim. Não Sim. quero ser amiga de criança gorda. Você não vai brincar com a gente. E isso é péssimo. Além dos pais precisarem ensinar para os filhos o respeito, a diversidade, precisa fortalecer a criança para ela se sentir bem como ela é. E muitas vezes, dependendo do tipo e da persistência do bullying, pode propiciar também uma anorexia, uma distorção da própria imagem, né? Porque às vezes a criança não está gorda, mas ela ouviu Verdade. ou ouve recorrente isso na escola, em algum ambiente, e ela pode ter uma distorção, sim. O marketing pesado para o consumo de alimento, tanto eu como você gostamos muito daquele documentário Muito Além do Peso, e ali é incrível como traz isso. Como, por exemplo, a população ribeirinha não tem acesso à medicação, não tem acesso a alimento de qualidade, Sim. mas tem acesso a alimento industrializado e esses alimentos que são mais prejudiciais, que colaboram para um paladar mais viciado e até para o desenvolvimento de obesidade, compulsão alimentar e tudo isso. Então, a gente também tem essa questão social que precisa mudar. É muito importante isso que você falou. Eu acho que esse tema, ele é pouco divulgado e muitas vezes o transtorno alimentar infantil, ele realmente ele pode vir já de adultos, né, dos pais com Sim, transtornos alimentares. pode. Então, é importante falar sobre isso.
E como que esses pais que estão em casa podem identificar quando é um transtorno ou quando não é um transtorno alimentar? Como identificar quando é um transtorno alimentar na infância? Um transtorno alimentar, ele tem que trazer prejuízo e sofrimento, né? Se a criança, eu não bebo sucos. Não bebe Uhum. sucos, mas bebe água, mas bebe um leite, sei lá, ela bebe um monte de coisa, mas ela não quer beber suco. O paladar dela nunca se adequou e ela, tudo bem, não trouxe prejuízo nenhum. Agora não, ela vai para a escola, tem, sei lá, um amigo de chocolate. Ela não consegue, ela troca chocolate para ganhar o brinquedo, já aconteceu isso. Né? Porque é uma criança que é zero açúcar, que positivo, mas então o que ela poderia trocar? Né? Ela não come chocolate, o que ela poderia, sei lá, poderia ser uma bolacha, poderia ser, sei lá, um pedaço de algum outro doce que ela gosta, como que poderia fazer com que ela sentisse parte do grupo? Não tem. Por quê? Porque ela não come nada, ela só come, sei lá, pão com bisnaguinha, com queijinho, ela só come X coisa muito específica vindo da casa dela e ela não participa, né? O Uhum. problema não está em ela não gostar de chocolate. Tem várias crianças, várias pessoas que não gostam, né? Sim. Mas assim, e como que faz para ela pertencer? Não tem o chocolate, mas vamos procurar outra coisa. Olha, a fulana, ela gosta de, sei lá, bolinho X, ela gosta de sanduíche Y, ela gosta de... Não, a criança não tem opção nenhuma, porque ela só come aquela comida que vem da casa dela, muito específica, muito restrita. Então já é bem percebido, né, que a relação dela com o alimento, inclusive, traz um prejuízo social, não só dentro de casa para fazer o menu, né, Uhum. separado, porque nenhum adulto aguenta acompanhar esse ritmo, né? A criança só come macarrão e carne moída. Qual é o adulto que vai querer comer macarrão e carne moída todos os dias? Então Uhum. tem que ter a comida da criança e a comida da casa. Outra coisa, muito interessante você falar, isso me lembrou disso. É um erro que nós fazemos muitas vezes para agradar o filho, né? Então, assim, tem arroz e frango. Eu queria um ovo mexido. Então tá bom, vou fazer. E uma das dicas que eu gosto de dar é assim: a criança precisa se adaptar à comida da casa. O que todos estão comendo, o ideal é que ela aprenda a comer também. Uhum. Perfeito, perfeito. Você me fez lembrar também quando eu trabalhava numa associação de crianças autistas, de uma criança especificamente que, além do autismo, ele desenvolveu um transtorno alimentar. Ele só comia miojo. O menino ele estava desnutrido, muito magro, assim, um aspecto, a cor da pele diferenciada. E a mãe, na inocência, como ele era a única É o que coisa ele que ele aceita. comia e aceitava, me falou um dia que o carrinho, que eu perguntei o que ele está comendo, e ela falou que o carrinho do mercado era repleto, mais da metade de miojo, para dar conta, porque era o que ele comia no almoço e na janta. E não tomava café, não, enfim, não fazia as outras refeições, somente o almoço e a janta, um miojo. Então, eu pedi para que a mãe também fosse procurar uma Uhum. nutricionista, indiquei na época, ela começou e realmente esse menino mudou um pouquinho, a parte física dele mudou. Ele começou a ganhar cor, ganhar, sabe, força. Uhum. E foi muito interessante essa mudança também pela percepção, né? Pela Sim. leitura que a gente faz de saúde, né? De falar para a mãe e para o pai como perceber isso, né? Que às vezes a pessoa está tão inserida dentro do mundinho dela, ocupada com tantas atividades do dia a dia, que ela não se dá conta do que está acontecendo com o E filho. a gente tem aquela crença que, assim, a criança ela precisa comer. Se ela só aceitar hambúrguer, eu vou dar hambúrguer, Exato. porque é melhor do que ela não comer. Melhor do que nada, né? Só que assim, é importante que ela experimente, é importante que ela entenda que aquilo ela não pode consumir o dia inteiro, todos os dias, Sim. mesmo que algumas vezes essa criança coma muito pouco nesse processo, não tem problema, principalmente que nesses casos onde tem algum tipo de transtorno, acompanhada por um profissional, porque aí o profissional vai orientar, olha, então tá, você precisa tomar esse tipo de suplemento enquanto essa moça que eu dei de exemplo, da anorexia, ela por um tempo ela teve muita dificuldade, não tinha uma questão corporal
patente, assim, ela não se sentia gorda, não era por isso, mas tinha outras questões. E foi prescrito pela nutricionista alguns suplementos até que ela conseguisse aceitar a alimentação. Né? Então, é importante sempre nesse processo de educar, né, a criança que tem mais dificuldade em aceitar uma alimentação saudável e proporcional à idade, procurar ajuda profissional para fazer esse caminho. E esse trabalho também em conjunto, né, Diane? Sim. Porque eu lembro que eu fazia assim umas figurinhas com vários alimentos e falava para ele o que você gosta, o que você não gosta, como que a gente pode jogar a memória com essas figurinhas. Isso. Então ele foi brincando, entendendo de uma forma lúdica, e esse trabalho também foi junto com a nutricionista. E só no trabalho em conjunto que eu vi melhora desse rapaz, desse menino, né? O trabalho em conjunto é fundamental. Se eu não me engano, inclusive, nossa amizade começou assim. E sim, eu uso também alguns recursos. Eu gosto de um jogo que se chama Comendo Bem. Ele é muito legal, ele é um jogo de tabuleiro que parte dele é uma roleta que ensina para criança os grupos alimentares, o que são carboidratos, o que são proteínas animais, muito legal. E os pais podem brincar em casa com as crianças com esse jogo? Esse jogo vende na... Olha que legal. Né? E aí ele tem o jogo da memória muito legal, por exemplo, ele na roleta caiu proteína animal. Então ele vai pensar assim, proteína animal é carne. Não, mas aí todas as proteínas que são de animal são de uma cor só a carta. Então tem ovo, tem frango, tem peixe. E aí ele vai aprender. Vai aprender de forma assim como eu gosto com as crianças menores, aqueles jogos creque-creque de comidinha com velcro. Sim. Né? Então lá eu tenho pizza, eu tenho hambúrguer, eu tenho frutas, eu tenho legumes. E a gente ali brinca, né? Como vai diversificando. Isso, para a gente ver o que a criança vai escolher, como que ela vai fazer. Perfeito. É bem legal. Esses recursos são úteis e podem ser usados por nós profissionais e pelos pais. Sim, muito bom. Olha a dica aí, pessoal. É dica prática, né? O que vocês procuram aqui. Sim. A gente está tentando ao máximo aproximar. Diante disso tudo que a gente falou aqui, como prevenir um transtorno? Sendo exemplo, a gente precisa lembrar sempre, a gente já falou isso em outros podcasts, que nós temos neurônios que se chamam neurônios espelhos. É através desses neurônios, principalmente na primeira infância, que as crianças aprendem a falar, aprendem a imitar expressões. Então, assim, nós aprendemos com os outros. Isso é uma descoberta da neurociência nova, né? Que nós, observando o outro, nós repetimos. E isso pode ser positivo ou não. Sim. Então, ser exemplo é fundamental. Eu gosto muito de falar para as tentantes, né? Quando chegam as mulheres lá no consultório, eu estou me programando para engravidar, inclusive eu fiz isso. Então que tal fazer algumas mudanças? Já começa a dormir melhor, já começa a ter uma rotina onde você é mais consciente, que você consiga se alimentar de uma forma mais assertiva. Por quê? Porque o seu filho vai chegar nessa terra, ele vai ser plantado nesse solo. Se essa mulher, quando tem o bebê, ela tem dificuldade de se programar como ela cozinha, o que ela come, se ela não se relaciona bem, o marido, a gente fala muito mulher, né, porque nós somos mulheres, mas às vezes os homens também sofrem com esses tipos de transtornos, têm dificuldades. Então, assim, a gente precisa pensar que os nossos filhos estão olhando para a gente o tempo todo. Então, sendo exemplo, tratando a relação com a comida de uma forma tranquila. Nós temos a ansiedade como estado emocional, a alegria, a tristeza. Então, nós temos ansiedade, é normal. Então, a criança começou a comer, a gente começa, né? A avó dá a opinião, a vizinha, a amiga, e gera aquela ansiedade. Não, comer é mais uma coisa que cerca a nossa vida. É importante, é uma esfera mega importante. É vital, né? É vital. Dali a gente se nutre, dali a gente cuida dos nossos órgãos, tem força para viver, mas não pode ser uma questão que gere ansiedade, preocupação. Assim como a gente pensa em dormir, ninguém fica preocupado. Eu vou dormir. Meu Deus, eu vou dormir. Seria melhor um colchão de densidade? Não, eu vou dormir. Lógico que eu vou dormir num lugar aconchegante, com luz adequada, em silêncio, mas é muito automático, muito natural. A gente precisa desenvolver essa relação com a comida mais tranquila. Apresentando variedades de alimento com frequência, mas sem pressão. A criança não aceitou bem,
No dia seguinte apresenta de novo, depois no terceiro dia apresenta de novo. Ah, não, então tá, no quarto dia vem outra coisa, depois você traz de novo. Não desista, aquela comida precisa estar sempre ali na mesa. Uma hora a criança vai provar. Evitar a compra de alimentos ultraprocessados, que além de não terem valor nutritivo, alteram o paladar. Eu lembro de uma vez que eu estava descendo o elevador e uma mãe brigando com uma criança falava assim: tá vendo? Tomei uma bronca do médico, porque você só come salgadinho. E aí eu fui, né, para onde eu estava indo pensando, mas quem compra o salgadinho, né? Às vezes os pais culpam as crianças. Ai, você não se alimenta de forma adequada, você só come besteira. Mas quem trouxe essa besteira para dentro de casa? É importante a gente pensar sobre isso. Procurar orientação profissional para a introdução alimentar adequada. Se você tem dificuldade ou se agora você já está num caminho que você percebe que não é bacana, mas queria mudar, procure ajuda profissional. Não fazer críticas ao corpo da criança. Ah, você é gorda. Ah, porque você tá feia. Ah, menina feia. Assim não fica. Isso precisa ser evitado. Porque o que um pai e uma mãe falam para a criança é lei, é verdade absoluta. E às vezes assim, a pessoa pensa: não, mas eu estou falando para a criança entender. A criança ela ainda é um sujeito muito frágil, muito vulnerável, principalmente a opinião dos pais, que são as figuras que ela mais ama. Então precisa ter esse cuidado também. Considerações finais. Estamos chegando aqui ao fim, mas antes eu quero ouvir, Giane, de tudo que você falou aqui, de tudo que você apresentou, e muito bem, Obrigada. o que você gostaria de deixar como recado final aí para quem está nos ouvindo até agora? Sim, esse podcast ele não substitui uma avaliação profissional, ele é uma ferramenta para identificar. A gente revisitou, né, foi costurando algumas coisas que podem aparecer. Durante o nosso bate-papo, fui lembrando de alguns casos. Eu lembro, por exemplo, daquele filme A Pequena Miss Sunshine. A menina não tem nenhum transtorno, ela só é uma criança, mas ela está fora de um padrão, né, estabelecido para um concurso de beleza. Então, a gente precisa também entender que nem tudo é transtorno. Tem coisas que são muito naturais às fases, por isso que é importante a avaliação profissional. Então, assim, você viu algum sinal, percebeu alguma coisa, através até dos posts que eu fiz a respeito desse assunto no Instagram, algumas mães entraram em contato: Giane, olha, eu acho que meu filho pode estar com esse problema. Olha, aqueles 3 sinais que você falou, lá em casa acontece, o que eu posso fazer? É isso mesmo. A ideia do podcast é trazer informação para que você possa identificar e procurar ajuda especializada, que não é terapia. É terapêutico, mas não é terapia. A intervenção precoce é fundamental para a probabilidade de sucesso de qualquer tratamento. Nós vemos muitos adultos com transtornos de saúde mental, que poderia sim ter sido feita uma intervenção na infância e hoje a pessoa ter uma vida mais tranquila, com menos sofrimento. Então, se você percebeu que a partir dessas informações que o seu filho ou filha, ou alguma criança por perto, você de repente é educador, algum profissional que lida com criança, procure compartilhar essa informação com quem for necessário e oriente a pessoa a procurar ajuda profissional. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. De nada. Esse foi mais um Inteligentemente Podcast. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, clique aqui no sininho abaixo e se inscreva. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com os pais que estão precisando dessas informações. Um beijo grande e até a próxima. Até, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.